Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, dizer que é um motivo de alegria poder estar aqui juntamente com essa igreja, a qual também é minha igreja, para cultuarmos ao Senhor. É uma noite especial, porque todos os cultos são especiais pela presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos nós devemos chegar diante de um culto, seja ele qual dia for, qual momento for, sabendo que é um culto especial, porque Ele está presente neste culto para ouvir a tua adoração e a minha adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no tema desta campanha. O Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 11. Quero ler somente o versículo que traz o tema desta campanha. Um avivamento, aleluia. Versículo de número 5, que diz assim, tem no telão: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Abaixa a sua fonte. Fale mais um momento com o Senhor, que é sempre bom nós falarmos com Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, mais uma vez buscamos a Tua face, ó Deus, e agradecemos a Ti, ó Pai, por nos proporcionar esta oportunidade de exaltarmos e cultuarmos o Teu nome neste santuário, meu Pai, aonde, Senhor, foi separado, Senhor, para ser adoração somente ao Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, ó Pai, de exaltar a Ti, meu Deus. Mas também bem sabemos, ó Deus, que neste culto, Pai, como nos demais, há oportunidade, Senhor, de uma meditação na Tua palavra, porque, Senhor, mediante, Senhor, um culto que não tem a Sua palavra, Senhor, não podemos dizer que é um culto, Senhor, porque ele só se completa com o poder da Tua palavra, Senhor. Por isso nós estamos aqui e pedimos ao Senhor que mais uma vez, ó Pai, o Senhor venha falar conosco neste lugar, que eu, Senhor, principalmente diminua, meu Deus, e que nós, a Tua igreja, diminuamos e que o Senhor cresça, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado neste lugar, que o Teu nome apareça neste lugar, Senhor, e que ao sairmos deste lugar nesta noite, ó Pai, devemos levar conosco aquilo que aprendemos da parte do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesta noite de curar os enfermos, tenha liberdade de converter vidas, conduzi-las ao arrependimento genuíno, aquele arrependimento que gera frutos de arrependimento, ó Pai. Conduza-nos, ó Deus Todo-Poderoso, ao centro da Tua vontade. Faça um avivamento em cada vida aqui nesta noite, ó Pai, de uma forma sobrenatural, ó Deus, que nós venhamos, Pai, neste dia venha ficar gravado em nossos corações para o louvor e a glória do Teu nome. Quem crê nesta oração e confirma, diga amém. Glória seja dada a Deus. Como eu disse, fico muito feliz por poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, nesta campanha pela segunda vez. Glorifico a Deus, agradeço a Ele, agradeço também a nossa irmã pastora Miriam, que tem nos convidado por poder estar aqui nesta noite. A igreja também por nos receber. Como eu disse, faço parte deste corpo, congrego juntamente com o pastor Alessandro na congregação Betesda, e sempre que nós podemos nos cultos, nós estamos aqui cooperando e cultuando a Deus juntos, porque somos uma família. Amados, nós vemos aqui neste contexto onde João Batista está preso. Esse contexto ele gera em torno de duas pessoas, que é dirigida a João Batista e dirigida ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vemos que Jesus está fazendo a tua obra, aquilo que ele veio fazer na terra. E João Batista encarcerado, ele se indaga em realmente se realmente aquele era o Messias, porque João Batista, sendo como um judeu, apesar de ser o precursor de Jesus, ele não deixava de pensar como um judeu, que Jesus viria para naquele tempo estabelecer o seu reino naquele lugar.
Então ele, vendo que ele estava preso, passando por aquele momento, e Jesus ainda não havia estabelecido o seu reino, ele se preocupou em saber se realmente aquele era o Messias. E a Bíblia nos mostra que ele envia 2 discípulos até a Jesus Cristo, para indagar a Jesus Cristo se realmente ele era aquele que eles esperavam, ou eles deveriam esperar por outro. E Jesus responde a sua indagação, a sua pergunta, dizendo para os discípulos de João Batista: primeiro, vai até João Batista e anuncia a ele o que vocês têm ouvido e o que vocês têm visto. E aí Jesus entra neste versículo falando que os milagres têm acontecido, ou seja, ele estava dizendo: o que você espera chegou, o que você sempre esperou, o que você estava esperando, o que o judeu estava esperando, eu vim, eu estou aqui, porque os milagres, após 400 anos de silêncio do meu Pai, está acontecendo mediante as suas vistas e mediante tudo aquilo que você tem visto e ouvido. Ou seja, então, você está ciente do que está acontecendo. Eu sou o Messias. Logicamente sabemos que João Batista, por sua vez, ele estava encarcerado, e bem sabemos que quando nós passamos pela prova, pela luta, por um momento difícil em nossas vidas, principalmente como João Batista, por defender a fé, por defender a obra, por defender a Deus, ele estava ali com a sua fé desfalecida, porque todo ser humano, todo cristão bem conhecido, ele sabe que ele, quando passa pelas dificuldades, é indagado sobre você mesmo. Você se indaga: será realmente que eu tenho chamado para a minha vida? Será realmente que aquela promessa que há anos foi feita sobre a minha vida realmente vai se cumprir sobre a minha vida? Todas essas indagações vêm sobre nós, e essas indagações é sinal de dúvida, e dúvida é um inimigo total da fé, e nós devemos vencer isso. De que forma? Relutar contra a dúvida, crendo que em meio às tempestades, que em meio às situações difíceis, Deus, ele continua sendo Deus, ele não mudou. Não quer dizer porque você está passando por uma prova ou por um vento no seu lar, quer dizer que Deus mudou e se esqueceu de você. Não, ele é perfeito em tudo, e o que nós passamos no dia a dia tem para que isso você está passando. Muitas vezes nos perguntamos o porquê de eu estar passando por isso. Começa a perguntar: para que eu estou passando por isso? Tem um propósito, tem um objetivo. De você ainda não ver a sua família no caminho do Senhor, tem um propósito, tem um objetivo. De você ainda não ver os seus projetos, os seus sonhos serem realizados, tem um propósito e tem um objetivo, e tudo isso está nas mãos do Senhor, pronto, te moldando, te preparando para te abençoar. Isso pode acontecer nessa noite. Você está preparado? Mas o tema nos mostra sobre avivamento. Nós bem sabemos que Jesus, ele veio como homem. Ele veio 100% homem, ciente que ele era Deus, porque a carta do apóstolo Paulo, se eu não me engano, aos Filipenses, fala que ele, sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, mas se desfez, se despiu, colocou a altura do ser humano. E a Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi tentado, passando pelas mesmas dores e pelos mesmos sofrimentos, e piores ainda, porque ele era justo e não pecador como eu e você. Então, ciente de que Jesus, ele era 100% homem, por que Jesus, com onde ele falava, juntava a multidão? Porque onde Jesus chegava, as pessoas se aglomeravam em volta dele, e quando ele ministrava uma palavra de cura, ou às vezes, quando as pessoas tão somente tocavam em suas vestes, ela recebia o que tanto desejava, o que tanto almeja, sendo ele ainda homem como eu e você. É porque ele era um homem mais cheio do Espírito Santo de Deus.
A diferença de Jesus, indiferente com os outros homens, é que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos mostra que nós temos esta oportunidade de ser cheios do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele indaga, ele pronuncia dizendo que se creres farás obras maiores do que essa, maiores do que você tem visto. Ou seja, tudo isso que eu fiz, Jesus está dizendo, todos esses milagres, que se você crer, você fará maiores do que ela. Então nós vemos que Jesus era um homem, que ele tinha o avivamento em sua vida. Ele era um homem vivo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele, aonde ele chegava, ele fazia a diferença, muitas vezes sem abrir os lábios, porque o testemunho dele corria por todos os lugares. Ou seja, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é viva, ela foi vivificada, ela foi cheia do poder de Deus, é notado pela presença do Espírito na vida dele, por onde ele chega. Por esses dias todos que foi pronunciado sobre esta campanha, você já aprendeu de várias formas o que é o avivamento. Tenho certeza que neste púlpito subiu homens de Deus, que pode, com capacidade do Espírito Santo, instruir você aonde, como buscar, como ser cheio, como encontrar, como ser avivado pelo Espírito Santo. Agora nesta noite eu quero, pela oportunidade que o Espírito Santo me dá, mostrar o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o que é uma pessoa que foi tomada pelo avivamento, que foi cheia do Espírito Santo, usando o exemplo do próprio Jesus Cristo. Observe um ponto. Como eu disse, onde Jesus chegava, ele fazia diferença. A notícia de que Jesus estava ali era grande, era enorme. Todos procuravam por Jesus. E lá em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, vai falar de uma mulher viúva, a viúva de Naim. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher havia perdido o seu filho, já havia perdido o seu esposo por ser viúva. E ali a Bíblia nos mostra que o único filho que ela tinha, por si naquele momento estava perdido. Ou seja, os projetos, os sonhos, tudo aquilo que aquela mulher tinha projetado, ainda com a oportunidade que tinha de ter um filho, estava indo de mal a pior. Tinha se acabado. As esperanças todas tinham se acabado. Você vai entender quando uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando ela adentra no ambiente, seja qual for esse ambiente, ele faz a diferença, muitas vezes sem pronunciar uma palavra só sequer, pelo brilho do Espírito Santo que está sobre a vida. É notado uma pessoa avivada, é notado uma pessoa que é cheia do Espírito. Quando uma pessoa de oração, quando aquela pessoa é de oração, ele não precisa pronunciar: eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. É notado quando se olha o brilho do Espírito, mostra que aquela pessoa é de oração, mostra que aquela pessoa tem comunhão com Deus, mostra que aquela pessoa é diferente. Até por aqueles que não conhecem o Evangelho, as pessoas olham e falam: aquele é diferente, não sei o que é, mas tem uma diferença que me chama a atenção. Essa diferença é o Espírito Santo. Não é pela beleza, não é pela formação, não é pela altura ou postura, é pelo brilho do Espírito Santo que está sobre ela. E a Bíblia nos mostra nesse contexto de Lucas, do capítulo 7, do versículo 11 ao 17,
nos mostra que havia uma multidão com aquela mulher. Era um culto fúnebre, eles estavam saindo da cidade para ali enterrar o seu único filho. Havia uma multidão com ela, e a Bíblia nos mostra que Jesus indo até Naim, havia uma outra multidão com Jesus. Observe que neste contexto há duas multidões: uma multidão que estava carregando a morte, e a outra multidão que estava com a vida eterna. Observe a multidão que carregava a morte e a multidão que estava com a vida eterna. Observe que aquelas duas multidões iriam passar pela mesma entrada, que a Bíblia nos mostra que quando chegaram à entrada, se depararam uma com a outra. Ou seja, o caminho ali que estava, o espaço que estava, uma das duas multidões tinha duas opções: ou abrir espaço para outra passar, ou elas passariam entre elas uma outra, trombando um com o outro. Só que uma estava com a morte e a outra estava com a vida. A outra estava com o poder que pode ser e quer ser manifestado sobre a nossa vida neste lugar. Aleluia. Agora observe quais são os comentários que existem aonde está tendo o culto fúnebre. As tristezas são muitas, os comentários são poucos, porque muitas pessoas evitam até de falar, pela tristeza que está no ar. Agora observe qual é o comentário que existe numa multidão onde tem vida, onde as pessoas estão extasiadas e completadas pelo poder de Deus em suas vidas. Observe os comentários que existem. Os comentários são muitos, os falatórios são muitos, porque as pessoas estão alegres, comentam de tudo, estão felizes, e todo tipo de conversa ali é alegria para todos. As pessoas querem que os seus parentes, os seus amigos, e que Jesus passe por sua cidade, todos sejam chamados para sentir aquela alegria de estar com Jesus naquele momento. Todos esperam isso. Os comentários são muitos, mas só que se depararam multidão com multidão. E às vezes nós nos deparamos dessa forma. Chegamos em ambientes ao qual as pessoas estão mal. Chegamos em ambientes ao qual pessoas estão totalmente contrárias ao seu momento em que vivem. Estão totalmente contrários àquilo que eles querem viver. Estão tristes, estão cabisbaixos, até mesmo as conversas que estão ao seu redor aparentemente são felizes, mas são conversas de escarnecimento, são conversas de prazeres carnais. E vai existir, ou se não existiu, ou se existe, você tem que entender que existe um momento em que você vai entrar no meio desta multidão, seja no seu emprego, seja na sua casa, seja na escola, seja no meio social em que você vive. Uma hora você vai se deparar com esse tipo de situação. Agora o detalhe aqui a ser pregado é: você tem a obrigação dada por Deus de fazer a diferença, porque você tem a luz, você tem a vida, você tem o Espírito Santo de Deus para anunciar para estas almas. Observe que as duas multidões estão ali, e algumas vezes o comportamento daquele que tem a luz, o brilho do Espírito, é abrir espaço para a multidão da morte passar. É abrir espaço para o negativismo passar, sem que ele seja notado. Aquela pessoa que tem Jesus na vida, que está aqui ouvindo a palavra, tem tudo de bom, tudo de sorte para poder trazer mais uma alma para este lugar. Ela se camufla, ela se esconde. E a Bíblia nos fala que pode colocar uma candeia debaixo de uma mesa, ela pode ser escondida. Às vezes fica até com medo em relação à postura, à posição daquela outra pessoa que está do lado negativo, e você fica com medo de se expor, de colocar ali o brilho do Espírito que está na sua vida, e você fica ali negativamente. Agora repare um detalhe, meu irmão: existe a multidão que está com a morte. Nós bem sabemos que a Bíblia usa a figura do escuro, da escuridão, e a Bíblia usa a figura daquele que está com a vida, a figura da luz. Agora observe um lugar: nós estamos num lugar onde tem
tem luz. E se essas luzes se apagarem, todas elas ficaremos no escuro. Só que observe que debaixo das cadeiras há uma faísca, um ponto de sombra, porque a escuridão sempre quer aparecer, ela sempre quer dar um destaque. Ou seja, mas quando a luz chega, quando ela se acende, a escuridão tem a obrigação de procurar um lugar rápido, porque eu já aprendi na ciência que a velocidade da luz é 365 mil quilômetros por hora. E diz ainda a ciência que se pudesse inventar alguma espaçonave com essa velocidade, ela daria 7 voltas ao mundo em 1 segundo. Olha a velocidade da luz, ou seja, 365 mil quilômetros por hora. A escuridão tem que achar um lugar para se esconder quando a luz aparece. Assim sou eu, assim é você. Fazer a diferença em um ambiente que nós vivemos. Passamos este tempo todo nesta campanha, aprendendo e buscando e crendo o avivamento e aprendendo que o caminho do avivamento é a oração, é o jejum, é compromisso, é intimidade, é sensibilidade com Deus. E nós aprendemos tudo isso. Agora nós precisamos saber que isso não pode ficar ofuscado somente dentro da igreja, não pode ser notado somente dentro da casa de Deus, mas principalmente quando sairmos por aquela porta, quando chegarmos na nossa casa, quando chegarmos no meio da sociedade, quando voltarmos na segunda-feira para o nosso trabalho e ali chegar diante daquelas pessoas, as pessoas veem, por mais que você tenha tido anos de cristianismo, mas agora ver uma diferença, porque você sabe que você está levando o melhor para aquele lugar. Você sabia que pela tua presença no ambiente do seu trabalho, aquele trabalho, aquela empresa, ela não vai à falência porque você está naquele lugar e porque você é fiel ao dízimo neste lugar? Porque Deus vê de onde vem o dízimo, Ele fala vem daquela pessoa, só que aquela pessoa ela trabalha em algum lugar em tal empresa, aquela empresa está abençoando o meu servo, o meu servo está abençoando a minha obra. Eu vou abençoar aquela empresa pela presença do meu servo naquele lugar. A diferença é porque você está lá. As coisas melhores é pela tua presença, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Se é o que você aprendeu realmente, o que é um avivamento neste lugar. E se você começar a praticar o avivamento de Deus sobre a tua vida, começar a valorizar isso sobre a tua vida, comece a observar que as coisas no ambiente em que você vive vai começar a mudar pela tua presença naquele lugar. A presença da luz, quando ela chega num ambiente onde há escarnecimento, por mais que as pessoas sejam maiores do que nós e tudo que pode se imaginar, quando nós chegamos, elas têm que sentir constrangida em continuar com as suas palavras de escarnecimento, pela sua presença naquele lugar. Aonde há palavrão, quando você chega, o palavrão tem que se sentir constrangido, porque naquele lugar chegou alguém que está levando a vida. Você já chegou em algum lugar onde as pessoas estão fazendo farra, fazendo bagunça, de repente você chega e do nada as pessoas param, por respeito você está lá? Não, é pelo brilho do Espírito que está na tua vida. As pessoas se sentem constrangidas, porque você está naquele lugar e você é diferente. A luz do Espírito está sobre a tua vida. É isso que nós precisamos entender, que o avivamento, o propósito do avivamento nós temos intimidade com Deus, mas também estar preparados para ir de encontro às vidas que precisam e ver o avivamento que Deus fez na tua vida, e elas ter um encontro com Deus através da sua postura, através do teu testemunho, através da forma que você tem falado, tem se postado diante das pessoas. Isso é o avivamento. As pessoas vêm olhar, aquele é diferente. Lá vai o homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai uma pessoa diferente que não se corrompe. As pessoas às vezes até chamam de careta, mas é uma pessoa diferente em nosso meio. E as pessoas têm que admitir que você tem futuro.
As pessoas olham para você e tem que admitir, por mais que zombam, quando você vira as costas, nós zombamos, mas essa pessoa tem futuro. Esse homem vai ser um homem diferente. Essa mulher vai ser uma mulher diferente. Ou eles já são diferentes, por causa do brilho do Espírito que está sobre a tua vida. E a Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 7 que quando Jesus adentra aquela multidão, ela para. Ela para. A multidão para, todos se calam. Jesus entra sem falar nada e toca no esquife, toca no caixão. E a palavra que ele pronuncia, ele diz: menino, levanta-te. A palavra de Jesus diz para o menino: levanta-te, mas ele toca no caixão. Deus vai te preparar para você tocar no inesperado. Porque todos esperavam Jesus tocar no menino, porque o menino é que estava precisando levantar, não o caixão. Caixão é madeira. Ali já não tem mais vida naquela madeira, porque ela foi formada para carregar defuntos. Mas Jesus toca no esquife. E pessoal, o que ele tocando no esquife, ele está tocando na vida toda daquela mulher. Porque o caixão era o agente do inimigo para conduzir aquela família maldição. Porque tudo ia para a morte mediante aquele caixão. A morte estava sobre o caixão, mas quando Jesus toca no caixão, Jesus estava tocando em tudo que estava amaldiçoado na vida daquela mulher. E a vida dela foi diferente. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos. Quero que coloque aí para nós o versículo 16 do capítulo 7 de Lucas. Olha o que diz, ó. Após Jesus fazer a diferença no meio daquela multidão, olha o que diz, o que acontece quando alguém chega e faz a diferença. E de todos se apoderaram o temor, reglorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha o que Deus quer fazer através da tua vida. Jesus, meu irmão, ele se preparou, ele passou 40 dias no deserto jejuando. Há uma necessidade, uma preparação. Não é cultuar a Deus somente na igreja, é cultuar no banheiro, é cultuar no quarto, é cultuar na sala, é cultuar na rua, é cultuar entrando, é cultuar saindo. E você verá Deus fazer a diferença no ambiente que você vive. Às vezes você quer sair do trabalho por causa das coisas que estão acontecendo lá, mas Deus te colocou lá porque Ele quer mudar aquela situação, e Ele quer usar a luz que está em você para poder fazer a diferença naquele ambiente. Às vezes você está vendo pessoas roubando, fazendo coisas erradas, mas Deus te colocou lá. Não foi para você temer, correr, fugir, não, porque o brilho do Espírito está sobre você, e esse brilho irá fazer a diferença. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia. Olha o que Deus quer fazer com você. O avivamento é isto, meu irmão. E por toda a terra circunvizinha. A fama de Jesus corria, porque aonde ele entrava, ele fazia a diferença. E a Bíblia nos dá o principal modelo para as nossas vidas, é Jesus Cristo. Paulo, quando ele fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Antes de você me imitar, pode ter certeza que eu já estou imitando a Cristo. Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Se porte como Ele, pense como Ele. O que Jesus faria nessa situação? Na afronta, o que Jesus faria? No momento difícil, o que Jesus faria? Poxa, você conhece a Bíblia, meu irmão? Tenho certeza, porque eu sei que estou numa igreja onde ensina a palavra de Deus, onde a prioridade é a palavra, então não tem desculpa. A Bíblia nos mostra também, amados, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4, do versículo 1 ao 30, fala, aleluia, da mulher samaritana. Aquela mulher, a Bíblia nos mostra que ela era uma prostituta, era uma mulher adúltera, que adulterava e saía com homens casados, e a vida dela era aquela fome. E a Bíblia nos mostra que ela ia durante ao meio-dia àquele lugar, porque não havia ninguém naquele momento.
em que poderiam zombar, penso eu, de que forma? Por que ela ia naquele momento? Porque era um momento em especial, em que passasse algum, ela poderia cantar, porque ela tinha um vício, ela era viciada, ela era dominada por aquele desejo de adultério, de prostituição. Ela estava presa naquilo, mas Jesus se deparou com ela, não simplesmente para libertá-la, porque Jesus viu nela uma mulher que tinha uma capacidade de salvar uma cidade pelo seu testemunho. E a Bíblia nos mostra que nós bem sabemos qual é a conversa de Jesus. Ali ela confessa o pecado, que ela não tinha marido, que o marido que ela estava agora era de outro e não era dela. Nós bem sabemos toda essa conversa. Mas o interessante é que quando ela se converte a Jesus, quando ela reconhece Jesus, a Bíblia nos mostra lá no versículo, coloca para nós 28, Lucas 7, João 4, 28, por favor. Olha para você ver, quando os discípulos de Jesus chegam e eles vão indagar Jesus, ela nem espera lá, ó. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, por favor, continue. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Pode continuar. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quem iria ouvir uma prostituta? Quem iria ouvir uma mulher adúltera, a não ser que ela tivesse algo diferente brilhando sobre ela? A Bíblia nos mostra que quando ela ouviu tudo aquilo, ela ficou extasiada, ela ficou alegre. E ela largou tudo o que ela estava fazendo. O comportamento, a postura dela mostra que ela havia se arrependido e havia se convertido a Deus. E a Bíblia nos mostra que ela saiu, foi até a cidade aonde ela vivia, aonde ela era adulta, aonde ela cometia todos os pecados, e a cidade toda conhecia os delitos daquela mulher. E nós bem sabemos que ninguém daria ouvido a ela. Ninguém chegaria perto dela, como nos dias de hoje. Há muitas pessoas que não chegam perto de pessoas que sabem que vivem essa vida. Nós bem sabemos que, ainda mais naquele tempo, como alguém chegaria a não ser os que cometiam pecado com ela? Mas quando ela chega, ela vai até os homens daquela cidade e anuncia Jesus Cristo. Olha a atitude de alguém que se converte ao Evangelho. Ela tem pressa. Ela tem prazer, porque ela foi avivada, ela foi cheia do poder de Deus, e ela foi anunciar aquele a quem ela teve um encontro. O desejo de uma pessoa que tem Jesus na tua vida não é um desejo egoísta, mas é um desejo de compartilhar aquilo que adquiriu com Deus. Será que você está tendo este desejo? Porque os sinais de um avivamento na minha e na tua vida é compartilhar o mesmo Deus que você tem. Compartilhar com aqueles que estão lá fora. O desejo é negar-se a si mesmo, deixar tudo que você pode ter no momento para anunciar a Jesus Cristo. Será que o avivamento de Deus está sendo gerado sobre a sua vida? Está sendo gerado sobre a minha vida? Está sendo gerado sobre as nossas vidas? Será que esse desejo de almas, será que esse desejo de fazer a diferença onde vive, aonde nós estamos, será que está dentro do nosso coração? Ou será se nós estamos encolhendo, ficando quietinhos, com medo, se escondendo? Devemos olhar e analisar nossas vidas. Se realmente Deus, Ele quer fazer algo na tua vida, realmente não, Ele quer fazer algo na tua vida, é necessário nós começarmos a mudar o nosso conceito de pensar e exercer aquilo que a Bíblia nos ensina a exercer, para que o avivamento possa produzir frutos através de nossas vidas. A Bíblia nos fala que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? É mudar a situação, a forma que nós vivíamos, o comportamento, as palavras que nós pronunciávamos,
no meio das pessoas que nós vivemos, as pessoas olhar e ver a nossa postura e ver que houve uma mudança. Esse é o fruto que mostra que nós nos arrependemos da vida passada, que mostra que eu me arrependi da forma que eu vivia, porque hoje o fruto que gera na minha vida é um fruto totalmente contrário, um fruto que traz vida, um fruto que traz prazer de sentir, de apalpar, de pegar, de estar perto. E aí? Será que realmente você vai ver isso acontecer na tua vida? Não é simplesmente vir na igreja, não é simplesmente participar das posições que tem na igreja, na orquestra, no grupo de louvor, no círculo de oração, no coral, nos jovens, aonde for, até mesmo ficar sentado. Não é simplesmente isso, vai muito mais além de tudo isso. Saiba que uma pessoa que está no seu lado hoje, se está aqui, é porque alguém anunciou Jesus para ela. E você está aqui neste lugar hoje, é porque você viu luz em alguém. Alguém fez a diferença na tua vida para você estar aqui hoje. Então você deve fazer da mesma forma. Faça a diferença na vida das pessoas, como alguém fez na sua vida um dia. Isso é o avivamento. É assim que nós vemos o avivamento de Deus na igreja. É assim que nós vemos o avivamento de Deus na nossa vida. É ver a sua família vendo diferença em você. É ver na sociedade vendo diferença em você. Porque o brilho do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Jesus, ele era notado. A Bíblia nos mostra que ele não era uma pessoa bonito para se chamar a atenção, mas as suas palavras faziam diferença, a sua postura fazia diferença, porque as pessoas, quando ouviam falar dele, até às vezes pensavam: poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Não é aquele lá, o Jesus, o filho do carpinteiro. Mas quando chegavam perto, ouvia ele falar, meu irmão, o Espírito cheio do poder de Deus, as pessoas se dobravam, se prostravam, choravam. É isso que Deus quer fazer por intermédio da tua vida. É numa palavra que você fala para alguém, ela começar a chorar, e você vê que é o Espírito Santo de Deus que está te conduzindo para falar com aquela vida. Em nome de Jesus, essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor ao teu coração. E entenda que você é que foi colocado no ambiente em que você vive para fazer a diferença. Aquele lugar é abençoado por você estar lá. Entenda isso, a sua casa é abençoada por você estar lá. A Bíblia nos diz que a mulher que tem um marido descrente, o marido é santificado, os filhos é santificado pela mulher cristã que está ali. Não quer dizer salvação, mas Deus abençoa o lar, abençoa a casa, porque existe alguém que dá luz àquele lugar. Entenda isso, você é diferente. É você que a Bíblia diz que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Não estou pregando o triunfalismo, mas eu estou pregando Jesus Cristo, que quer fazer a diferença através da minha e da tua vida. Então coloque-se na postura de cristão, com o brilho do Espírito, e vigia, porque o inimigo ele vai querer apagar esse brilho que está em você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.